Hoje nós vamos começar uma nova unidade, então, que eu acho que, claro, obviamente que está relacionada com o setor primário ainda, certo? Só que a gente vai falar dos principais espaços agrários mundiais. É a partir daqui, é a partir desse momento agora, que vocês começam a ter mais participação na execução das coisas, tá, gente? Então, não é que eu não vá explicar, mas agora cada vez menos eu explico, mais vocês explicam. Aí a gente tem aquela, como não estamos numa situação comum de sala de aula, temos a situação de vocês, de repente, participarem mais das aulas. No começo agora vão ser mais trabalho, mais coisas escritas, né? Mas eu vou aos poucos falando para vocês, como eu já vinha dizendo antes, da importância da participação na aula falando e tal, tá bom? Até porque não tem por que a gente estar com vergonha, com medo, coisa assim, porque não tem nem ninguém perto um do outro para rir ou coisa parecida. Então, é para desenvolver mesmo essa habilidade de participar da discussão, etc, tá? O que a gente vai falar agora? Primeiro, como que eu vou começar? Falando do mercado financeiro. Mercado financeiro durante a pandemia. Nossa, mas o que é que isso tem a ver? Tudo. No mercado financeiro atual, agora, nesse momento de pandemia no mundo inteiro, a gente está vivendo uma situação em que ainda o capital produtivo que mais está circulando, ou seja, o maior número de ações de compra, de venda e, é claro, as maiores situações de superávit, são os lucros, né? Está acontecendo justamente dentro do setor primário, nas áreas agrícola, de agricultura e pecuária. Tá? Nos países que desenvolvem essas áreas, essas são as que mais estão tendo crescimento. Por quê? Porque apesar dos pesares, a gente parou de ir em cinema, a gente não está comprando roupa, carro, coisa arada toda hora, calçado, mas nós continuamos comendo, certo? Tanto que apesar dos restaurantes fechados, nós estamos tendo os serviços de delivery, né? Cada vez mais atuantes e as pessoas estão gostando disso, estão cada vez fazendo mais esse tipo de compra delivery do que indo aos restaurantes, etc. Até porque houve um período em que abriu, depois fechou, enfim, tá nessa e as pessoas não estão querendo se arriscar. Então tá, lembrando do que eu disse, relacionado ao nosso assunto, dentro do crescimento do mercado financeiro atual, que é esse mercado financeiro do nosso período de pandemia, dentro desse crescimento e dentro da geração e crescimento de PIB também, o capital produtivo que mais está girando no momento é o relacionado à agricultura e pecuária, ou à agropecuária, certo, gente? Então, isso é um dado muito importante para levar em consideração. Quais são os produtos que estão fazendo isso girar mais? Bom, tem a agricultura, aquela de pequeno comércio local, e imediatamente você vai para outro plano, que são o plano das exportações de commodities, certo? As exportações de commodities têm crescido bastante também. Então tá. Agora, como que tá? Qual que é o objetivo? O que a gente vai ver agora? Bom, falando em mercado financeiro, falando em crescimento, desenvolvimento das áreas do planeta em relação à agricultura, geralmente fica aquela lógica assim, aqui na apostila vocês vão ver que está dividido em dois grandes setores da agricultura. Tem a agricultura de países centrais e a agricultura de países periféricos. Aí eu falo para vocês da importância que teve a agropecuária nos negócios do Brasil e como ela gerou o nosso PIB, como ela movimentou, né, o nosso PIB, fez geração de renda, de como no Brasil é importante a agropecuária. E aí vocês pensam assim, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são os emergentes, eles têm boa parte da sua renda ainda baseada nessas atividades do setor primário. Só que não dá para pensar só assim. Os países mais desenvolvidos e mais tecnológicos do mundo não abandonaram o setor primário. Eles também têm um setor primário. Qual é a diferença? É um setor primário altamente desenvolvido. Eles poderiam ter deixado de lado a área agrícola e ter se dedicado apenas às áreas mais tecnológicas e mais científicas e ter deixado os países mais pobres para justamente desenvolver melhor essa área. Só que não. Uma vez que um país pretende crescer e se desenvolver, ele não vai ficar dependendo do básico de outros países. Então, embora eles comprem de países menores como os nossos, né, menores economicamente falando, embora eles dependam da nossa economia, dependam dos nossos produtos,
eles têm uma vantagem de ter produção local também. Não é tão grande? Não, não é tão grande, mas a qualidade é de primeira, certo? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, pensar que no Brasil é importante vendemos muito, muito, exportamos muito da nossa produção. Porém, isso não quer dizer que eles tenham permanecido unicamente tecnológicos, tá? Não. Eles também investiram, inclusive a própria tecnologia, nas áreas de produção agrícola, tá bom, gente? Então, assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar hoje um processo de comparação, de análise, né? Análise e comparação do desenvolvimento da agropecuária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, chamados aqui de centrais e de periféricos. Vamos ver as políticas que esses países centrais desenvolvem em comparação às nossas políticas. A gente vai ver qual é o tipo de produção que eles fazem, de que maneira eles apoiam o grande e o pequeno agricultor. Quais são as contradições que tem? Se eles só têm vantagens ou também apresentam problemas dentro das suas políticas agrícolas, né? Os países centrais e os periféricos. Quais são as diferenças de problemas? São os mesmos problemas em país periférico e país desenvolvido? Não, são problemas diferentes. A gente vai ver de que maneira essa produção global de países centrais e de países periféricos, ela interfere no mercado internacional de alimentos, mercado mundial de comida, né? De que maneira também ela garante o abastecimento de todos os países, qual seria a consequência de países de grande produção que sejam subdesenvolvidos ou emergentes hoje pararem de exportar para países desenvolvidos? Será que eles iriam à falência ou ficariam totalmente sem comida? Ou eles têm políticas e técnicas para se manter ativos e nós é que perderíamos o mercado? Enfim, analisar todas essas coisas. Os grupos sociais que estão envolvidos nesse contexto, os que são da linha de frente da produção agrícola, né, e da pecuária, de que maneira eles são, eu não quero usar a palavra assistidos, porque daí parece doação, mas de que maneira eles têm suporte do governo para situações emergenciais na área agrícola e na pecuária, de que maneira os países centrais têm, de que maneira nós temos, os países periféricos, né? De que forma se lida com essa questão em relação aos grupos sociais que estão nesse meio. Outra coisa em relação aos grupos sociais que trabalham com a área de agropecuária, são pessoas que têm trabalhos constantes ou que precisam parar de trabalhar um período do ano? Em que países o governo garante salário para essas pessoas? Enfim, como se lida com esses grupos sociais? E a outra coisa que a gente vai ver também são os impactos ambientais. Quem tem mais, quem tem menos impactos ambientais? Será que os países pobres, por terem políticas públicas mais simples e por terem muitas áreas de produção, bem mais do que os países ricos, são obrigatoriamente os países que mais têm impacto ambiental? Ou será que são os mais ricos, apesar de todos os cuidados que poderiam ter, que acabam gerando mais impacto? De que maneira a gente vai avaliar isso, né? De que maneira é avaliado isso e como que o mercado agropecuário se comporta quando se fala em impacto ambiental, tá bom? Então, nós vamos ver tudo isso, a perspectiva socioambiental, a perspectiva social, a perspectiva econômica e a perspectiva, como é que eu vou dizer para vocês assim, de um certo canibalismo que existe dentro do capitalismo. O que significa esse canibalismo? Como é que um maior acabando com o menor. Eles são da mesma área, eles produzem na área agrícola, certo? Os dois teriam que sobreviver, mas o grande destrói o pequeno. De que maneira isso acontece? Tanto em países centrais com produção agrícola, quanto em países periféricos, tá? Então, mas para isso tudo, para eu não ficar aqui cansando vocês, explicando e falando o tempo todo, a maior parte desse assunto, a maior parte desse conteúdo, vocês vão ler, vão escrever, vocês mesmos é que vão produzir, certo? Eu só vou dar alguma adiantada das coisas da aula de hoje. Como, por exemplo, eu vou passar um vídeo para vocês mostrando a política agrícola comum, que é uma política que funciona na União Europeia e que parece muito perfeita, porque existem subsídios para todos os produtores, tanto para a pecuária quanto para a agricultura, mas aqui o nosso assunto é mais voltado à agricultura, né? Então, existe uma verba disponível e que é dividida entre os produtores para que eles, em primeiro lugar, não fiquem sem renda, em segundo lugar, para que não baixe a qualidade da produção e, em terceiro lugar,
para que eles mantenham essa produção sempre ativa, para não depender de países periféricos, embora eles já dependam e comprem de países periféricos, para que essa dependência seja menor. Essa imagem que eu coloquei na apostila de vocês é uma imagem de uma área de grande produção agrícola de tulipas na Holanda, tá, gente? Só para vocês saberem assim que nem tudo da área agrícola é produção de alimento, também tem esses métodos alternativos que a gente chama, né? Essa produção alternativa. Nesse caso, é mais para decoração, para, né? Vocês sabem, para festa, para outras coisas assim, é a produção de tulipa, ela não é alimento. Então, quando eu falo em agricultura, a base principal da produção agrícola são alimentos, mas nem toda, tá? Aí, para isso, eu coloquei uma foto de uma produção, uma área de grande produção agrícola. Aqui é uma fazenda comercial, né? É uma área de produção comercial, não é de subsistência, de tulipas da Holanda, ok? Então tá, aí, ó, como é que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos? O que tem lá? É tudo de bom lá? É bom, mas existem algumas contradições. Vocês vão ter que rever e vão ter que ler a apostila para falar disso depois, tá? Mas eu vou dar uma adiantada em algumas coisas para não ficar dúvida, coisas que podem parecer mais difíceis. Como, por exemplo, a área de produção agrícola dos Estados Unidos, a maior parte dela é dividida em belts. Belt, se você for procurar do inglês, significa cinto, né? Então, a área agrícola dos Estados Unidos, ela é bastante dividida em belts, os green belts, que são as áreas de produção divididas as áreas de grande produção, elas são divididas em partes. Aí, quando você olha, por exemplo, quando você está sobrevoando os Estados Unidos, ou tem uma imagem aérea da área agrícola dos Estados Unidos, você vai ver como se fosse uma grande colcha de retalhos, e cada quadrado, cada área daquela, claro, gigantesca, né? Mas com um tipo de produção diferente da outra, certo? Aí vocês diriam, essa imagem aí é de um Greenbelt? Não, é da Holanda, em primeiro lugar, e segundo lugar é tulipa, tudo tulipa. Só que o que muda só são as cores das tulipas, tá? E ali, quando eu tô falando dos belts nos Estados Unidos, eu tô falando de produções diferenciadas. É tipo as nossas fazendas de subsistência aqui, em que o pequeno produtor produz um pouco de cada coisa. Não, lá são grandes áreas com bastante produção de várias coisas, tá? Nem tão várias assim, mas de 5, de 6 tipos de culturas diferentes, para garantir o retorno do dinheiro investido, logicamente, né? Então, eles têm lá que tipos de cinturão? Tem o cinturão do leite, que são as áreas de produção de gado só para leite. Tem os cinturões do milho, cinturão de soja, cinturão de aveia, muito importante nos Estados Unidos, cinturão de frutas cítricas, em especial a laranja, e tem o cinturão do algodão também, tá? Tem outros cinturões, mas são menores, cinturão de trigo, mas daí não se compara com os nossos, de hortifruti granjeiros, também não se compara com o nosso. Lá os destaques seriam mesmo os cinturões de aveia, cinturões de milho, de soja e de frutas cítricas, tá, gente? Então tá, outra coisa, eles também se destacam em algumas produções, apesar de já ser um país rico e líder em tecnologia, na área agrícola eles também se destacam em algumas coisas. Mas é que se vocês forem analisar, uma coisa leva a outra. Como é que um país que tenha tanta inteligência, tanta estratégia de desenvolvimento econômico vai admitir ter uma baixa produção de alimento, que é a base da sociedade, e ficar dependente da produção externa? É claro que eles também investiriam. E uma vez criando tecnologia e usando bastante produção científica, é claro que essa produção científica, essa tecnologia também se voltariam para a área de produção alimentar, fazendo com que eles se tornassem líderes nessas situações. Porque, por exemplo, assim, não adianta eu ter 1.000 hectares de produção de milho, e essa produção de milho eu não tenho controle do clima, né? Mas eu posso ter uma previsão. Eu não tenho previsão nenhuma desse clima, eu não tenho controle de solo, eu não tenho técnicas de melhoramento do solo, então eu posso perder metade dessa produção de milho. Já em comparação com um país grande que tenha 50 hectares, eu falei 100 no outro, né? Que tenha 50 hectares para produção de milho. Se ele tiver análise de solo, manejo de cultura,
tiver observação climática, todas as capacidades tecnológicas, ele vai colher os 50 hectares de milho intactos, inteiros e com grãos de qualidade ainda por cima, né? Então são essas vantagens. Embora as áreas sejam menores para isso, elas são de altíssima qualidade. Claro que também tem algumas contradições, alguns problemas na área agrícola dos Estados Unidos, porque as áreas estão se tornando cada vez mais intensivas, então os produtores locais estão diminuindo, tem muito problema com impacto social, impacto ambiental mais do que o social, certo? E concentração fundiária nas mãos de poucos. Problemas semelhantes ao do Brasil. Claro, outro problema muito grave nos Estados Unidos é que, apesar de todo esse desenvolvimento, eles também sofrem com a situação de êxodo rural, tá, gente? Saída de pessoas que vão do campo para a cidade para trabalhar com outros produtos, com outro tipo de economia, outro tipo de coisa, às vezes até para vender aquilo que antes produzia. Agora eu vou falar um pouquinho só da Europa. Na Europa existe uma política que se chama Política Agrícola Comum, que é, na verdade, uma política cheia de legislações e de controle também da área agrícola e da produção, que servem tanto para controle da produção, da qualidade da produção, quanto para facilitar a vida dos produtores também, tá? Então, o que o PAC, ele segue ele é um programa, né? PAC significa Política Agrícola Comum, ou Programa Agrícola Comum, Programa Político de Agricultura Comum. E aí, quando vocês pensarem nisso, pensem assim, eles têm várias práticas que são para poder tornar cada vez mais produtivo. Só que o que acontece? Eu vou dar alguns exemplos. Uma situação do PAC, uma primeira prática do PAC, eles fazem pagamento para o produtor rural. Tá? Existe pagamento. A União Europeia, tá? Isso não é Europa, é o pessoal que está, os países da União Europeia. Então, eles garantem um pagamento para poder garantir estabilidade para os produtores rurais. Estabilidade tanto em casa, quanto estabilidade de investimento na produção. Para que esses produtores nunca digam, mas a produção anterior teve problemas, eu não consegui vender, então eu não tenho como reinvestir. Por conta disso, são feitos pagamentos para esses produtores rurais, tanto para o próprio controle da família e da situação deles, quanto para poder fazer investimento em produção sempre que chegar o período de produção. A segunda situação é o apoio para os setores de comércio. Setores de comércio que vendem produtos agrícolas no país ou que exportam produtos agrícolas no país também tem um investimento, também tem um apoio financeiro da União Europeia. E a terceira situação, tem várias, mas a terceira situação mais forte dessa política agrícola da Europa são os programas que eles desenvolvem, programas nacionais, daí cada país, aí não é um programa da União Europeia, é um programa que a União Europeia fomenta para que cada país desenvolva para fazer o financiamento dos produtores rurais. Então, o produtor rural de Portugal, ele não vai receber o mesmo financiamento que o da Espanha, porque depende da época do ano, depende do tipo de produção. Então, são programas, a União Europeia, ela incentiva e garante financeiramente programas nacionais de financiamento para os produtores rurais, certo? Claro que também tem muitas críticas em relação a isso, porque, segundo consta, essa política agrícola e esses financiamentos, esses pagamentos, investimentos, eles são muito mais para os grandes produtores do que para os pequenos. Então, os grandes vão ficando cada vez maiores e os pequenos não têm muito a quem recorrer, tá? E aí lá eles também têm esse sistema parecido com os belts dos Estados Unidos, só que lá são chamados de fazendas multifuncionais. Elas têm várias produções também, só que nos Estados Unidos são belts, na Europa são chamadas de fazendas multifuncionais. Geralmente essas fazendas multifuncionais, elas trabalham com culturas que sejam próximas ou que estejam correlacionadas. Elas não vão trabalhar, por exemplo, com leite e plantação de trigo. Não, elas vão trabalhar com o leite e a plantação de aveia, que pode favorecer o gado, que pode servir de alimento para o gado também, entende? Está relacionado entre si, sempre para favorecer, como se fosse um ciclo dentro da própria fazenda. Tá.
Uma característica, tem outros, tá, gente? Vocês vão ver ali na apostila, eu estou citando os dois maiores, mas se vocês falarem, se vocês forem ler sobre os países centrais ali, vocês vão ter que ler depois, aí vocês vão ver que eu estou falando também de produção do Canadá, produção do Japão, produção da Austrália, tá? De países que são considerados países centrais na área de produção, tá? Outra característica em comum entre os países centrais e que é diferente dos países que estão em crescimento ou países periféricos na agricultura. Uma característica que os centrais têm é a questão assim, ó, eles são países protecionistas, então eles fecham muito dentro uma política interna e funciona assim, no Brasil, tudo que a gente produz de melhor qualidade mesmo, é para exportação. O que sobrar da exportação ou o que for de menor custo fica para o mercado interno, para nós, consumidores brasileiros. Em compensação, na Europa e nos Estados Unidos, ocorre o inverso. Toda a melhor produção que eles têm, os produtos de primeiríssima qualidade, permanecem dentro do país, no caso dos Estados Unidos ou nos países da União Europeia, permanece dentro do país e são os excedentes, digamos assim, eu ia falar resto, mas não é desse jeito, são as áreas de produção excedente que vão para comércio externo, que vão para exportação. Então, a Europa, primeiro, ela se preocupa, principalmente no caso da União Europeia ali, né? Ela se preocupa em produção de alta qualidade para dentro do país, produção de alta qualidade excedente para dentro da União Europeia, aí tem mais excedente, aí vai para outros países, mas principalmente circular entre eles, porque aí eu produzo ali, eu vendo ali, eu compro ali. Fechou o ciclo econômico e eu mantenho o mercado financeiro agrícola em atividade, eu mantenho ele dinâmico, certo? Então, eles têm essas políticas protecionistas. O melhor para nós, porque nós vamos querer, nós vamos comprar o melhor, e comprando o melhor, o que se paga reverte em impostos para o governo poder ajudar os produtores. Então, fica nesse sistema de ciclo. Enquanto para nós, os nossos melhores produtos vão para exportação e aqueles de menor qualidade é que ficam para o mercado consumidor interno. E é por conta disso que a gente vê com muita frequência, e é bem difícil de ver, eu acho até dolorido de ver, a quantidade de toneladas de alimento que vão fora todos os dias nos distribuidores do Brasil. Procurem lá para vocês darem uma olhada em situações bem críticas do Ceasa, por exemplo. A quantidade de comida que vai fora de produção, né, de alimentos, que vão fora todos os dias. Se vocês passarem também à noite em frutarias, em lugares assim, geralmente o que vem para nós nessas grandes frutarias vem de melhor qualidade de manhã, até o fim do dia já está de péssima qualidade. Por quê? Porque não são comprados só os melhores produtos, são comprados os produtos que tem. Quem ficar por último compra os piores. Como chega o fim do dia e não se compra tudo, o que acontece? Lixo, né? Ah, mas não tem como reaproveitar esses alimentos? No Brasil, existe uma lei que diz que se você pegar um alimento e tiver você comprar um alimento, comer ele, tiver uma intoxicação alimentar, o lugar de onde você comprou é responsável por todo o teu tratamento e por tudo que aconteça contigo. Então, não é legal vender esses produtos que ficam no fim do dia ou doar, coisa assim, porque qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é sua. Então, o que eles fazem? Joga no lixo, porque a lei diz que qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é sua, né? Então, é muito desperdício, muita coisa no lixo. Agora, se você controla a qualidade, como acontece nesses países, você vai conseguir vender o produto por um preço bom e com qualidade. E isso é outro fator. O nosso produtor aqui, ele não tem muitas políticas econômicas que protejam a produção. Pelo contrário, ele produz e ainda paga impostos. Enquanto nesses países, como vocês viram, o produtor até recebe ajuda de custo. Então, ele não precisa cobrar valores muito caros da população local, porque ele está tendo já uma ajuda de custo, ele vai ter lucro de qualquer maneira. Então, ele não joga o lucro em cima do consumidor final. E aí, para o consumidor final, torna-se muito mais barato do que para nós aqui. Por exemplo, é possível você comprar uva na Itália, as uvas que aqui para nós chegam a 10, 12 reais o quilo, na época da uva. Eles lá conseguem comprar por 80 centavos de euro, por 1 euro o quilo. Isso significa 5, 6 reais, 4 reais
o quilo dessa mesma uva. Só que, é claro, de produção deles lá. E se você for comparar a qualidade, a uva deles, a qualidade acaba sendo maior do que a nossa. E tem um outro detalhe, eles têm um rigor fortíssimo em cima do uso de agrotóxicos, tá? Há um controle muito grande. São poucos os agrotóxicos que pode usar, a quantidade é muito bem regulamentada e controlada, a fiscalização é extrema. Aqui no Brasil, como vocês já sabem, no início de 2019, o governo liberou 54 agrotóxicos que não faziam parte, quer dizer, que faziam parte, mas que não eram legais, né? O governo liberou e legalizou 54 agrotóxicos, fora os outros que já tinha. Então, a nossa alimentação ela já não é da melhor qualidade, porque o melhor vai para exportação, e ainda temos essa situação de ter produtos com bastante veneno, defensivo, essa coisa arada toda, né? Que pode prejudicar a saúde da gente. Então, a partir do que eu falei agora para vocês, eu diria que 50% do que eu disse vocês têm na apostila de informação, e os outros 50% foram de acréscimo de coisas que eu trouxe. As informações do SEASA, as informações do PAC, na apostila de vocês nem cita o PAC, aliás, cita, mas fala muito brevemente sobre o PAC. Eu vou passar um vídeo para complementar a questão do PAC, tá? E aí, a partir disso, agora, vocês vão fazer uma atividade que é o seguinte, vocês vão anotar, vão fazer anotações sobre as características, certo? E fazer uma espécie de lista. Eu vou passar assim para vocês, uma lista das ações que são lucrativas e diferenciais nessa agricultura desses países centrais. Aquilo que de fato fez dar certo, tá bom? E eu vou passar o vídeo para vocês também sobre o PAC, sobre a Política Agrícola Comum lá da Europa. Da Europa, da União Europeia. Ó, mais uma coisa. O vídeo, ele é em inglês e ele tem legenda. Só que a legenda, às vezes, está em português, às vezes está em espanhol. Mas é bem pouquinho tempo que ela está em espanhol, não sei por quê. Aí, mas dá bem para entender certinho, tá? Só prestar bastante atenção que dá para entender certinho. O que vai ser feito, eu vou passar bem certinho também, a lista que vocês precisam preparar e tal para a próxima aula. É para mandar por e-mail? Não. Segura, ainda não é o trabalho. É só uma atividade para o que vem depois. Então, vocês façam as anotações e coisa para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai comentar isso e comparar com outras situações. Certo, gente? Agora eu vou abrir o microfone um pouquinho, porque a gente tem pouco tempo, 9 minutos, para quem quiser perguntar alguma coisa, que agora vocês vão explicar mais escrevendo do que eu falando aqui, né? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram falar? Não, ninguém? Então tá bom. Então, nós nos vemos amanhã. Amanhã é aula de sociologia, eu acho, né? Deixa eu ver. Então, amanhã nós nos vemos na aula de sociologia, tá bom, gente? Boa semana para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado igualmente, professora. Obrigada.